Olá, está no ar mais uma edição do programa Pensando em Segurança, uma grande parceria entre a Unisul TV e a Polícia Militar. Um programa voltado para a comunidade, com informações e esclarecimentos na área da prevenção do crime, divulgação de projetos educativos, curiosidades, dicas de segurança e entrevistas com pessoas de diversas áreas, sempre com a finalidade de levar a temática da segurança pública mais perto de você. O programa de hoje é sobre uma história de sucesso com muita disciplina e persistência. Para isso, com muita honra, eu recebo uma grande fã e admiradora da Polícia Militar, Anabel da Silva Silveira, de Braço do Norte, mais conhecida como a Japinha do Karatê, que ganhou medalha de ouro pelo Brasil nos Jogos Pan-Americanos realizados no Equador. Vamos conversar também com o pai dela, o senhor Valberto Silveira, que vai nos ajudar a conhecer essa grande história. Japinha e Valberto, olha, muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso programa Pensando em Segurança. Bom dia, muito obrigado também pelo convite. Bom dia, eu só quero agradecer também, por esse convite de estar aparecendo na Unisul e quero agradecer a todos os meus patrocinadores também. Ok. Bom, para a gente conhecer essa história de sucesso, como eu anunciei, vocês poderiam falar como começou, Japinha, seu interesse pelo esporte e pelas artes marciais? Bem, na verdade, eu sempre quis o MMA, o Muay Thai. Eu assistia muito a Duda Ankovic. Ela, era uma ídola minha, assim, que eu sempre tive o sonho de conhecer. E aí, eu falei para meus pais que eu queria um MMA. E meus pais me deram um saco de pancada aos 2 anos de idade. Aos 2 anos? Aos 2 anos. E aí eu queria muito treinar, e aí eles decidiram me levar para aula de judô, só que nenhuma academia me queria porque eu era muito novinha, 5 anos, e também ia demorar muito tempo para eu conseguir fazer uma luta casada, alguma coisa assim. Foi onde eu conheci o Karatê, que eu me apaixonei pelo Karatê, e aí eu decidi que o Karatê ia ser o meu companheiro pro resto da vida. E o que te mais chamou a atenção no Karatê? O que te fez gostar mais do Karatê? O jeito dele, porque eu sempre fui uma pessoa muito calma. Então, o Karatê me ajudou nisso também. Como eu era uma pessoa muito calma, eu não lembrava muito das coisas, e o Karatê me ajudou a lembrar das coisas, porque para te fazer um kata, tu tem que lembrar de todas as bases, de todas as técnicas do kata. Sim. Então, tu acaba meio que forçando tu lembrar das coisas. Claro. Então, isso foi o que mais chamou a atenção. Bom, Roberto, e essa história dela, como é que foi isso na família, você como pai, sua esposa? É assim, ela desde os 2 anos ali até os 5 anos, assim, ela já sempre gostou muito de luta. Ela nunca foi agressiva, ela sempre foi uma pessoa calma, puxou mais a mim, o estilo mais escutar primeiro para depois falar, muito tranquila mesmo. Só que gostava de luta, como ela comentou, ela assistia muito boxe, luta de boxe da Duda Yankovic, algumas lutas de MMA também, e se apaixonou por isso ali. Daí com 5 anos de idade a gente procurou em Braço do Norte academias. Muay Thai não tinha para criança, aí tinha o judô e jiu-jitsu, mas daí ela não gostou porque era no chão, tal, agarra, o negócio dela era trocação, era ver bater. Aí a gente procurou o Karatê, encontrou uma academia em Braço do Norte e ela começou. Com 6 anos? Com 6 anos de idade. Aí já no primeiro campeonato que ela foi competir, porque ela já tinha o jeito, como ela já tinha um saco de pancada em casa, ela já tinha um jeito de treinar, ela assistia a luta. Era uma experiência anterior já que ela tinha, então, né? ela assistia às lutas e ela já tinha o jeito, tanto é que a primeira vez que a gente levou ela na academia, aí o sensei dela disse, não sei, mas para criança assim, de 6 anos é meio complicado e tal. Daí eu disse assim, filha, vai lá e mostra o que tu sabe fazer no saco de pancada. Daí ele já ficou admirado, que ela já sabia bater assim, o soco certinho, jab direto, sabia chutar, sabia se posturar como se fosse numa posição de luta mesmo. E daí ali começou. Daí ela treinou durante 4 anos em Braço do Norte, e depois a gente teve a oportunidade e o conhecimento do Fabrício de Souza, que é de Tubarão, Tubarão, da Impacto Karatê, e ela veio para cá.
Bom, e o apelido Japinha do Karatê surgiu logo em seguida? Como é que foi essa história da Japinha? Bem, na verdade, eu sempre tive esse apelido, Japinha do Karatê. Porque quando eu nasci, eu era muito gordinha e meu olho era bem puxadinho. E aí eles sempre me chamavam Japinha, Japinha, Japinha. E aí quando eu comecei o Karatê, foi um dia de noite, a gente estava voltando de Santa Rosa, da casa da minha avó. E aí a gente tocou nesse assunto de Japinha do Karatê. Aí eu adorei isso. Aí no outro dia eu saí espalhando pra todo mundo que eu era Japinha do Karatê. E aí ficou o apelido de Japinha do Karatê. E hoje virou uma espécie de uma marca, né? Ela é muito conhecida Sim. como a Japinha do Karatê, né? Em toda a região, enfim, agora internacionalmente Bem. também, né? Mas o Japinha, filha, desde da creche, né, da escola, porque daí as professoras da escola já diziam que ela já era Japinha. Daí uma época eles chamavam ela de Karate Kid, porque daí como ela gostava de luta, daí aí ficava assim. Aí depois quando apareceu o Japinha mesmo, pegou. E qual foi a primeira luta que ela ganhou? A minha primeira luta foi meu primeiro campeonato. Aqui em Tubarão. Foi em Tubarão. Eu lembro que eu fiz umas 3 lutas. E aí eu lembro que eu ganhei as 2, kata e luta. E aí eu comecei a me apaixonar mais, porque eu acho que quando tu ganha o primeiro campeonato, tu fica mais... Motiva, né? Tu motiva mais. E aí eu me apaixonei mais ainda pelo Karatê. Ok, nós vamos continuar no próximo bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo. O programa Pensando em Segurança volta em instantes. Olá, o programa Pensando em Segurança está de volta, o segundo bloco, e hoje estamos conhecendo a história da Anabel da Silva Silveira, de Braço do Norte, mais conhecida como a Japinha do Karatê, que ganhou medalha de ouro pelo Brasil nos Jogos Pan-Americanos realizados no Equador. Bom, Roberto, você também pratica artes marciais, mas ela começou a lutar primeiro que você, ela foi a sua inspiração. Você pode contar um pouco sobre isso? Sim. Ela começou ali há 6 anos atrás, ela tinha 6 anos de idade. Eu até então, nessa época, era sedentário, de certa forma até obeso. E o tempo foi passando ali, depois de uns 2 anos de treino dela, isso ali foi me motivando a mudar, não tem? Então, assim, eu comecei a, de certa forma, acompanhar ela, não no karatê. Aí eu comecei assim, a me cuidar em alimentação, porque eu cheguei a pesar 128 quilos. Nossa. Então, eu era obeso mesmo. Aí tive um pequeno problema com bebida também, que parei, hoje não bebo nada de álcool. Tudo a pedido dela, tudo... Ela foi a tua referência, na verdade. Foi referência, minha inspiração para seguir vida diferente mesmo, então. Foi tudo através dela. Aí comecei a praticar uns atletismo, correr para perder peso, depois comecei a treinar o Muay Thai. Hoje eu treino Muay Thai 3 a 4 vezes na semana, mas aos 36 anos de idade, hoje eu pratico por hobby, por esporte, por saúde mesmo, não tem. De certa forma, pensando no futuro, um dia às vezes acompanhar ela, claro. Mas de certa forma foi inspirado nela mesmo. Sim. Bom, e qual foi o momento que perceberam, ou alguém percebeu, que ela tinha essa grande vocação para esse esporte do karatê? Alguém descobriu ela? Sim, eu lembro que teve um campeonato, até foi antes de eu ir pro Fabrício. Teve um campeonato, eu ainda era Série B, que é a categoria de base, assim, e tinha um olheiro do Fabrício lá. E aí eu lembro que ele pegou e falou pro Fabrício que tinha uma menina, tal, que tinha grande futuro, não sei o quê. E aí o Fabrício chamou a gente para ir lá. A gente aceitou o convite e foi treinar lá. Só que no início a gente treinava só uma vez por semana. Aí aconteceram uns problemas lá e a gente decidiu ir todos os dias. Só que sempre tinha alguém que falava que eu tinha grande futuro. Sempre tinha alguém assim que de maneira assim dava suporte. Que tinha o Patrick, que era esse olheiro, que ele queria me levar para Florianópolis. Só que como eu era muito longe, assim, a gente decidiu ficar em Tubarão. E foi onde eu me apaixonei mais ainda pelo karatê, foi aqui em Tubarão. Nossa, bacana. E teve também, tipo assim, outro pessoal
de luta, teve o Mãozinha, que é aqui de Tubarão, Marcel Fortuna, lutador do UFC, que viu umas lutas dela e comentou isso há 2 anos atrás, daí, que ela tinha futuro mesmo, que via talento. Então, tudo isso foi despertando. E a parte... Sonhos mais altos, né? Isso, e o fato de, desde pequena, ela gostar, ela se interagir, porque assim, ó, a criança, digamos, com 6 anos de idade, até hoje ela tem 6 anos de carreira, nesses 6 anos, ela não é que ela não quis brincar, é que para ela, a brincadeira dela era treinar. Certo. Bom, e sobre essa medalha de ouro, que foi uma grande conquista, né? Ela já faz parte da seleção brasileira, né? Já foi um objetivo dela atingido, né? E essa medalha de ouro pelo Brasil, como é que foi a chegada, a seleção até lá? Então, no início do ano eu participei de uma seletiva onde eu consegui classificar só no Catar para o Sul-Americano, que aconteceu na Bolívia. Foi em Santa Cruz de la Serra. Passei 3 rodadas, chegou na 3ª rodada, era a final. Eu, infelizmente, perdi para a venezuelana, consegui pegar o pódio de 2º lugar no Sul-Americano de Catar. Depois, como eu já estava classificada para ir para o PAN no Catar, a gente decidiu fazer na luta também, uma seletiva para ir para a luta, para ver como que eu ia sair. Ia ser uma seletiva muito difícil, mas só tinha uma vaga para 14 meninas. Então, eu fui lá, lutei com toda a garra e consegui pegar aquela uma vaga. Chegando lá no Pan-Americano, a minha primeira categoria era Catar. Eu fui passando rodadas e fui para a disputa de 3º. Eu fui a única atleta do Catar feminino a conseguir chegar numa disputa de 3º ou de 1º. Nunca ninguém na história tinha conseguido chegar. Então, ali eu já estava muito feliz. Cheguei na disputa de 3º lugar, perdi para a mexicana, mas ela era muito boa, também merecia ganhar. Sim. E aí eu já estava classificada para a final do comitê. No comitê foi uma categoria assim que eu considero muito difícil, porque era uma categoria acima da minha. As meninas eram muito grandes e elas batiam muito forte. Então, querendo ou não, eu era a menor da categoria. E eu teria que meio que fazer o básico, não inventar muita loucura. Eu ganhei isso no guiaco, que é o soco com a mão de trás. Então, pra mim, eu acho que isso foi muito bom, porque eu não precisei dar um chute na luta. E aí, obviamente, a gente chuta assim meio que pra prender o atleta. E aí eu consegui classificar pra final. Chegando na final, eu lutei contra a Colômbia. A Colômbia, ela era muito rápida mesmo. E aí ela começou ganhando, eu empatei, ela ganhou mais um ponto e eu empatei de novo. Só que eu ganhei no ranteio, se não me engano, se eu não estou enganada. Sim. Foi no Sencho, que foi o primeiro ponto. Eu falei errado, eu ganhei o primeiro ponto. Tá. E aí eu ganhei, e aí eu lembro que foi uma festa, assim, eu chorei um monte, abracei meu sensei. Também quero agradecer ao meu sensei Fabrício de Souza, que sem ele eu não teria conseguido. Eu quero agradecer a todo mundo da Academia Impactos também. Qual foi a luta mais difícil do PAN? A luta mais difícil foi a primeira, porque eu consegui virar a luta para 3-2 no último segundo, porque ali eu ia perder se eu não conseguisse. E aí eu lembro que a única coisa que passava na minha cabeça era a medalha de ouro no Pan-Americano. Eu consegui virar a luta, em 2 segundos eu consegui virar a luta. 2 segundos? 2 segundos. Importância que tem esse tempo, né? Segundo valeu. Deu certo. Ótimo. Bom, nós vamos continuar no próximo bloco. O programa Pensando em Segurança novamente vai para um breve intervalo. Nós voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Pensando em Segurança. E hoje estamos conhecendo a história da Anabel da Silva Silveira, da cidade de Braço do Norte. Mais conhecida como a Japinha do Karatê, que ganhou medalha de ouro pelo Brasil nos Jogos Pan-Americanos do Equador.
Bom, nós sabemos que todas essas vitórias, né, Valberto e Japinha, elas não foram de graça, né? Por trás dessas conquistas aí tem muita disciplina, muito treino, muitas dificuldades, né? Eu acredito, e superação. Vocês podem falar um pouco sobre isso, sobre as rotinas dos treinos, né? Sim, sim. Assim, a dificuldade hoje começa assim, ó, digamos, na parte financeira, que hoje o esporte, assim, ó, infelizmente, ele é bem desvalorizado no Brasil, de certa forma. Principalmente essa área de karatê. O mais valorizado é o futebol, como todo mundo vê. Sim. Nada contra, não criticando. Não tem. Claro. Então, assim, ó, essa dificuldade, graças a Deus, a gente consegue superar para ela através dos nossos amigos patrocinadores, que eu quero agradecer a todos. Não vou citar o nome deles, porque hoje a gente está com uma pauta de 45 patrocinadores. Nossa, que patrocinam bacana. Em dinheiro e em serviço. Então, essa parte é superada com, de certa forma, assim, ó, não vou dizer tranquilidade, mas que todo mundo vê o trabalho correto que ela faz. A gente também faz uma prestação de conta bem visível para todos. Ela foi para o Pan-Americano, as viagens delas custou valor X, a alimentação custou valor X, a gente tem uma ata, a gente tem um grupo e a gente presta aquela conta ali. Aí cada patrocinador sabe o valor que deu e sabe que realmente está sendo investido nela. Isso a gente já faz há 2 anos. Então faz com que ganhe credibilidade no trabalho dela. A parte da dificuldade assim, ó, de treino, como a gente mora em Braço do Norte e ela treina em Tubarão, eu trabalho na região com vendas. Então eu só me adapto aos meus horários para trazer ela. Que eu deixo ela na academia por volta das 2h30, que é umas 14h30 da tarde, e pego ela ali umas 19 horas. Aí esse tempo ela fica treinando na academia. Isso ela faz 3 vezes na semana. Já em época de competição, daí vem todos os dias. Daí eu tento me adaptar e venho trazer ela um dia sim, um dia minha esposa vem trazer e fica aguardando também. Aí a dificuldade do treino, assim, ó, do tempo de treino, daí isso é com ela. Que eu acho que ela não visa nenhuma dificuldade, porque ela tem tanto foco que o que ela quer é treinar. Para ela não importa o horário. Então, assim, essas outras partes a gente consegue ajustar para ela. Sim. Bom, e também tem ainda todo o apoio e incentivo, né, de pai e mãe, acredito, sim, a família. Sim. Deve ter ainda toda uma torcida, né, na própria cidade de Braço do Norte, a escola. Vocês podem falar também um pouco sobre isso? Como é que lá na tua escola, o incentivo que eles dão para você? Eu ganhei bolsa integral, junto com as apostilas, tudo, para até o 9º ano, né? Até o Colégio Centro Científico Espaço é um patrocinador dela com bolsa. No caso, hoje ela é uma aluna da escola particular de Braço do Norte, que é o Colégio Espaço, só que ela é bolsista. O colégio deu essa bolsa para ela como patrocínio por ela ser atleta. Nossa, bacana. Bom, nós sabemos também que a Japinha é uma grande admiradora e fã da Polícia Militar. Pode falar para a gente também um pouco sobre essa admiração que você tem? Bem, no início eu queria ser polícia, né? Eu dizia, pai, mãe, quero ser polícia. Um dia eu vou trabalhar na Polícia Militar, não sei o quê. E eu quero deixar um recado para todos os papais e mamães que estão assistindo, que é não botar medo da polícia nos seus filhos. Porque eu penso de uma forma que é o seguinte, se uma criança de 5 anos se perder e os pais botar medo nela da polícia, a primeira pessoa que ela vai procurar é um estranho, não vai procurar um estranho. Não vai procurar a polícia, que é o indicado, né? O mais certo, né? E eu acho que, tipo, tem que mostrar pra criança que a polícia é um amigo. Não é, tipo, se tu não fazer tal coisa, eu vou chamar a polícia. Vai botar medo na criança. Então, eu acho que tem que mostrar pra criança que a polícia é um amigo, que ele tá ali. Não é pra aprender, fazer essas coisas. É pra ajudar mesmo. Sim. Bom, e você ainda tem vontade de ser policial militar um dia? Tenho. Ainda tem? Eu ainda tenho vontade, sim. Eu hoje, daqui a um tempo, daqui a 4 anos, por exemplo, eu quero ir para os Estados Unidos para treinar MMA com a Rose Namajunas. Mas eu ainda pretendo trabalhar como polícia. Podendo, inclusive, ser professora, né, de defesa pessoal para os policiais, quem sabe, né, um dia. Trabalhar na Polícia Militar também, né, nessa parte de instrução. Tudo tem tempo, tem uma longa carreira. Que até agora, né, pelo menos os objetivos dela que ela traça, ela consegue alcançar. Né?
Bom, e os objetivos futuros? Você falou que pretende, né, treinar nos Estados Unidos, mas você também tem alguma meta, tipo Olimpíadas, um outro campeonato mundial? Sim. O que vocês planejam para o futuro? Ano que vem, eu provavelmente já vou ter mais ou menos uma idade para ir para o Mundial. Então eu pretendo ir para o Mundial na modalidade kata e luta. Qual a idade que tem que ter? 14, 13 anos, por aí. E aí eu pretendo ser campeã mundial kata e luta. Depois do Mundial, eu pretendo ir para as Olimpíadas. Só que as Olimpíadas são com 18 anos. Então tem que estar no ranking mundial o primeiro ranking mundial. Sim. E também tem aquela coisa que eles não querem meio que tirar o karatê das Olimpíadas, né? O que eu acho injusto, porque acho que karatê é igual qualquer outro esporte. Mas daqui a 4 anos eu pretendo ir para os Estados Unidos lutar em MMA com a Uozu Namajunas, que sempre foi meu sonho, né? Eu me arrepio toda, assim, só de falar sobre o karatê e o MMA. Eu pretendo muito ir para os Estados Unidos, para morar nos Estados Unidos, lutar em Las Vegas, ter meu nome registrado no MMA também. Ótimo, nós vamos ficar na torcida, né, para que tudo isso seja possível e se realize. E uma outra característica, né, Valberto e Japinha, que também a gente observa do interesse, né, pelo jovem, pela criança no esporte, é essa questão da prevenção, né, da violência, das crianças e jovens conseguirem alcançar essas referências positivas para a vida, né, ocupações sadias que vão impulsionar a criança, né, o adolescente, para uma vida responsável, cidadã no futuro. Sim, com certeza. Eu acho assim, ó, hoje, infelizmente, a parte das artes marciais, no geral, ela vem sendo muito discriminada. Tanto seja num karatê, num boxe, num jiu-jitsu, num muay thai, ele é muito discriminado, porque às vezes assim, os pais visam como, é briga, é coisa de gente que não tem futuro. É o contrário. E não é assim. Hoje, assim, ela treina karatê, tem uma disciplina exemplar, Deus o livre. Quem treina karatê tem isso também. Eu treino muay thai também tem essa parte. Assim, dificilmente hoje assim, você pode ir num ambiente onde acontecem eventos de luta. E eu acho que até hoje eu não vi nenhum evento de luta que acabasse com uma briga no final. Sim, algo responsável, né? Bastante. Isso. Quem está lá é pessoas que têm responsabilidade mesmo, que têm autoconfiança. Porque às vezes a pessoa que geralmente briga na rua é aquela que não tem confiança em si própria. E assim, infelizmente em outros eventos, geralmente acaba acabando com briga, confusão. Que diz todos os objetivos, né? Isso. Então nessas áreas de artes marciais é bem raro você ver alguma briga, alguma coisa. E sendo que é saúde, né? Eu acho que todo pai que pudesse apoiar, incentivar o seu filho a fazer um esporte, ou seja ele qual modalidade que for. E outra coisa é acreditar no sonho do filho. Sim. Igual eu acredito no sonho da minha filha e valorizo e trabalho para que isso aconteça. Eu acho que todo pai deveria fazer isso. Indiferente do sonho ter um filho sonhar pequeno ou grande. Acredita, o sonho é dele. Incentiva, né? Isso. Bom, nosso tempo infelizmente acabou, passou muito rápido, né? Uma história fantástica aqui da Japinha. Fica aqui a minha gratidão pela presença de vocês e parabenizar por esse grande trabalho, né? Essa grande atividade que você desenvolve, aí levando o nome do Brasil internacionalmente. Muito obrigado a vocês. Obrigado. Obrigada. E hoje eu conversei com a Anabel da Silva Silveira, de Braço do Norte, mais conhecida como a Japinha do Karatê, que ganhou medalha de ouro pelo Brasil nos Jogos Pan-Americanos realizados no Equador. O programa Pensando em Segurança fica mais uma vez por aqui. Obrigado a você pela audiência e pela companhia. Até o próximo programa e não se esqueça, apoie quem te protege.